Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar no De Volta ao Ponto sobre uma reflexão a respeito de um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Apocalipse capítulo 8, dentro desse contexto das trombetas, das 7 trombetas que são tocadas no Apocalipse capítulo 8. O assunto que será tratado aqui, que será refletido com os irmãos, principalmente a passagem do início do capítulo 8 de Apocalipse, onde nós vamos encontrar um anjo do Senhor que pega e enche a brasa, enche a mão de fogo do altar e lança sobre as cidades. Esse anjo, ele está com o incensário na mão e ele pega depois o fogo que está ali no altar e lança sobre a cidade. O texto está, o versículo está no capítulo 8, versículo número 5, que diz assim: então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Aí dá-se início, a partir desse episódio, o toque das trombetas. Tudo isso acontece dentro de um contexto, que é o contexto da abertura do 7º selo. Bom, então o assunto nosso hoje para reflexão é as brasas lançadas sobre a terra. O que significam essas brasas, ou o que significa esse fogo sendo lançado sobre a terra? Pois bem, nesse próximo slide nós vamos ver aí o texto em questão. Tá? E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Apocalipse capítulo 8, versículo 5, utilizando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Pois bem, vamos na próxima slide. O que nós temos? O que isso representa? Bom, de acordo com o pastor Gerson Belucci, num assunto sobre a 4ª trombeta, ele afirma o seguinte, abre aspas: isso representa o derramar do Espírito Santo nessa última hora, uma intensidade maior da presença do Espírito Santo sobre a terra. Fecha aspas. Então, de acordo com essa interpretação, aqui, esse fogo lançado sobre a terra seria, na verdade, o batismo com o Espírito Santo, ou uma operação maior do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo agindo na vida dos crentes, preparando o crente para o momento que antecede o arrebatamento da igreja. De acordo com essa visão, se daria na 4ª trombeta. Pois bem, vamos ver o próximo slide. Qual o problema com essa interpretação? Bom, essa interpretação tem um problema? Sim, ela tem um problema. E qual é o problema? Desconsiderar o contexto imediato e também o contexto remoto da profecia. No contexto imediato da profecia, nós temos que entender que ela está inserida dentro de um campo profético da abertura dos selos. É o que nós vamos ver logo em seguida. Não se pode desconsiderar esse fato. Um pouco antes dessa abertura do selo, porque isso só vai acontecer na abertura do 7º selo, nós temos o que acontece aqui na abertura do 6º selo, que também é importante nós observarmos dentro do contexto imediato da profecia de Apocalipse. Então nós estamos no capítulo 8, mas nós temos que retroagir no capítulo 7. No capítulo 7 nós vamos ver que há algo que acontece preparando para esse momento, que é o assinalar dos 144 mil. E no capítulo 6 nós temos o desfecho do 6º selo sendo aberto.
Isso tudo tem que ser considerado. É o contexto imediato. Mas também nós não podemos desconsiderar o contexto remoto, mais distante. Por quê? Porque tudo que acontece no livro de Apocalipse tem é um reflexo daquilo que os profetas da Antiga Aliança também falaram. A linguagem utilizada pelos profetas da Antiga Aliança é a linguagem também utilizada no Apocalipse. E isso facilitou com que o povo de Deus, naquele período que recebeu a mensagem, compreendesse aquilo que estava querendo ser dito com esses símbolos. Porque não era estranho para a igreja, que já tinha conhecimento das profecias do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e como Deus tratou com relação ao julgamento divino naquele período. Então, isso é importante. Aí nós vamos para o próximo slide. O que nós temos aqui? Nós temos a figura número 7, né? Porque é aqui um selo de barro. Porque esse contexto imediato está dentro dos 7 selos. Então, 7 selos são desatados, está na mão de Cristo. Cristo tem na mão os selos, os 7 selos, ele começa a desatar os selos, e até chegar nesse 7º selo. Então, o contexto está dentro do 7º selo. No contexto imediato, o fato é uma resposta. Então, o fato dessa brasa ou desse fogo lançado sobre a terra é uma resposta exatamente de Deus dentro desse contexto de julgamento divino, conforme anunciado no 6º selo. O 6º selo anuncia a chegada de um julgamento divino conhecido como a ira do Cordeiro. Bom, e esse 7º selo está dentro desse contexto. Vamos ver aqui o que acontece no 6º selo. O contexto imediato, estamos ainda analisando o contexto imediato. Bom, diz assim: e eles disseram às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da presença daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Preste atenção, da ira do Cordeiro. Pois o grande dia da ira deles chegou, e quem pode resistir? O grande dia da ira havia chegado. E a pergunta é: quem pode resistir o grande dia da ira? Então, nós estamos dentro de um contexto aqui da grande tribulação. Esse contexto da grande tribulação, o contexto da ira do Cordeiro, e é necessário então que haja um assinalar a preservação do povo de Deus para que a ira seja derramada somente sobre os ímpios. Então o que nós vamos ver aqui, logo em seguida, ainda no contexto imediato, temos dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, versículos de número 3 ao 4, utilizando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Nós estamos ainda dentro do contexto 6º selo. Pois bem, agora nós vamos para o contexto mais remoto. O que nós encontramos parecido com isso no Antigo Testamento? Vamos lá. E a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou sobre o querubim, e sobre a qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho. Preste atenção no destaque: o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Então, alguém aqui
é preservado nesse período. Tá? Isso encontra Ezequiel, capítulo 9, versículo de 3 ao 4, Almeida Corrigida Fiel. Antes do julgamento de Deus sobre Jerusalém nesse período, algo vai acontecer para preservar algumas pessoas. Alguns serão marcados nas testas. Preste atenção, o homem vestido de linho faz um sinal na testa, ok? Isso é importante nós pensarmos nesse tópico aqui. Vamos para o próximo slide. Ainda no contexto remoto da profecia. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Ezequiel 10, 2. Ezequiel 10, 2. Almeida Corrigida Fiel. Então, primeiro houve um assinalado de algumas pessoas que foram preservadas, depois o homem vestido de linho é ordenado que ele enche as mãos com as brasas acesas e espalhar sobre a cidade como sinal de julgamento divino, sobre aquela cidade que viria sobre Jerusalém, como de fato veio naquele período em que Jerusalém é levado para o cativeiro babilônico. Ainda no contexto remoto da profecia, nós temos aqui, agora em Ezequiel 21, versículo 31. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor. Então veja bem, assoprarei o fogo do meu furor. Entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ou seja, Deus iria entregar Jerusalém na mão dos inimigos, como resposta, como juízo, como ira de Deus, como um fogo do furor ou da ira de Deus. Eles iriam experimentar esse julgamento. Por que eles iriam experimentar esse julgamento? Pelas mesmas razões pelas quais o mundo vai experimentar um julgamento divino, e sempre experimentou e ainda vai experimentar no final um julgamento definitivamente, até que haja implantado o reino milenar de paz. O que nós temos agora é a soberania de Deus no controle da história. O que nós vemos em tudo isso é que Deus está no controle da história. É isso que o Apocalipse mostra. Ele mostra que a igreja pode descansar na soberania de Deus, nada foge ao seu controle. Ele está com tudo nas mãos, tudo tem o seu controle. Nada vai fugir além daquilo que ele permite que aconteça. E de todas as aflições, Deus sempre preservou os seus ou sustentou os seus diante das aflições. A promessa dele que estaria com o seu povo nunca deixou de se cumprir em algum momento. Ele estaria convosco todos os dias até a consumação do século. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a igreja sempre passou por aflição e continuará passando. Mas Deus, o soberano, controla toda a história e preserva os seus para a grande vitória. O que nós temos é a responsabilidade humana. Se de um lado nós temos a soberania de Deus controlando a história, por outro lado nós temos a responsabilidade humana. O homem tem um grau de liberdade que ele atua dentro da soberania de Deus, de maneira que ele é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. E nós vamos perceber isso em Ezequiel 22, 3, que diz assim: e diga, assim diz o soberano Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio, ou por se contaminar fazendo ídolos. Então, Deus está dizendo que Jerusalém foi julgada por Deus. Deus levantou a nação ímpia para julgar Jerusalém naquele período. Ele sendo o soberano da história.
Mas ele diz que isso não exclui a responsabilidade humana. Por quê? Porque era a própria atitude do povo de Jerusalém em desobedecer à vontade soberana de Deus, no sentido assim, em desobedecer à vontade de Deus, e cair e sair e apostatar atrás de ídolos. Ao momento em que o povo fez essa escolha livremente, ele atraiu, aquela cidade atraiu para si a condenação. Ela mesma atraiu para si a condenação. Então, Deus pune, mas quem atrai para si a condenação é o próprio homem, a própria cidade, pelas suas escolhas em desobedecer a Deus. Bom, aí nós chegamos aqui agora, irmãos, no sétimo selo. O sétimo selo, o que é que diz o sétimo selo? Nós entramos dentro do contexto imediato do assunto. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, esses 7 anjos vão tocar as trombetas exatamente no contexto da abertura do sétimo selo. O sexto selo anunciou o quê? A chegada da ira. O sétimo selo anuncia que a ira já estava presente. Deus já começa a agir com ira, o cordeiro já ali derramando a sua ira na abertura do sétimo selo. Então nós temos aqui o sétimo selo. Bom, aí chegamos então a esse final, né? Tudo aconteceu dentro de um plano profético, de um projeto onde o Deus soberano, ele controla a história, onde essas brasas lançadas sobre a terra, analisando todo o contexto, não é o batismo com o Espírito Santo, tem a presença forte do Espírito Santo em termos sim, de agir em prol de sustentação da igreja, mas ela representa o fogo da fúria de Deus lançada sobre a terra. A princípio, as trombetas vão estar relacionadas à ação do julgamento de Deus sobre a natureza. Depois, a partir do quarto selo, da quarta trombeta, nós vamos perceber que começa a se voltar agora para os próprios homens, para o próprio ser humano. Mas isso é assunto para futuramente. Eu espero ter ajudado, de alguma maneira, a compreender que essa interpretação dessa passagem em questão, que é o fogo lançado sobre a terra, não tem a ver com o batismo com o Espírito Santo, e sim com o julgamento divino. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esqueça, se você gostou, curte, compartilhe, comente. Fazendo isso, você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus.